A paz de Deus, então, meus queridos irmãos, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar dando sequência, a essa série de vídeos analisando a fórmula batismal pervertida da Congregação Cristã no Brasil, que indevidamente, criativamente, genialmente, até eu tenho uma sugestão para esses nossos queridos anciãos da congregação, que eles se candidatem a trabalhar nos laboratórios de uma universidade, um centro de pesquisa, porque eles são criativos, muito criativos. Mostram isso nessa associação indevida, de 2:38 do livro de Atos, onde Pedro não estava batizando, ele estava respondendo a uma pergunta daquele grupo enorme de judeus que estavam vendo maravilhas, no dia do Pentecostes, ouvindo pessoas falarem em línguas, na língua dos países de onde eles tinham vindo, e sabiam que estas pessoas não tinham conhecimento nenhum do seu idioma, e glorificando a Deus em diferentes línguas, e ouvindo e entendendo. É uma coisa linda, maravilhosa. O dia do Pentecostes foi lindo, lindo. E eles então perguntaram para Pedro, depois de ouvir o discurso, a pregação de Pedro, muito bonita no capítulo 2 do livro de Atos, eles perguntaram: que faremos, pois, irmãos? O que faremos, homens, irmãos? E Pedro disse: então, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, é uma associação indevida, porque evidentemente, então faça a conta, faça a conta. O Senhor Jesus foi tirado da cruz e sepultado antes do início do sábado. O dia começava para os judeus diferente dos nossos dias, Nós contamos um novo dia a partir das 0 horas. Meia-noite, 0 horas é o novo dia. Os judeus fazem diferente. O novo dia começa no nosso horário, 18 horas e 1 minuto. Entendeu? E ele vai terminar às 17 horas e 59 minutos do dia seguinte. Entende? E outra coisa também, eles culturalmente, eles têm uma maneira diferente de entender o dia. Nós dizemos um dia como um dia de 24 horas. E para eles não, decorrido algumas horas é contado um dia. Entendeu? Por isso Jesus disse, destruir esse templo, em 3 dias eu o reedificarei. Não são 3 dias de 24 horas, como nós entendemos na nossa maneira, na nossa cultura, na nossa linguagem. Mas devemos entender como era entendido nos dias de Jesus. Eram 3 dias incompletos, como realmente foram. O corpo dele foi retirado da cruz, sepultado antes que se iniciasse o sábado. Foi retirado no dia da preparação, antes que se iniciasse o sábado, que começaria no nosso horário às 18 horas. E ele foi sepultado. Então ele passou na sepultura no dia do sábado, e no domingo pela manhã ele ressuscitou. Então uma parte da sexta-feira, o sábado, e o domingo pela manhã ele ressuscitou. Bem, mas você conta do dia da Páscoa 50 dias até o dia do Pentecoste. Está entendendo? 50 dias. O nome Pentecoste quer dizer que são 50 dias, A palavra grega já significa 50. É a festa da colheita, que os judeus faziam, e eles chamavam isso de Shavuot, essa é a palavra, Era a comemoração, o dia da Páscoa era a comemoração da saída do povo de Israel do Egito, debaixo do domínio do faraó. E o Shavuot era a comemoração do recebimento da lei, dos 10 mandamentos e toda a legislação levítica, do lado do Velho Testamento. Então, isso
foi o tempo da saída do Egito, o tempo que eles levaram até chegar ao Monte Horebe, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Está entendendo? Bom, então o corpo do Senhor Jesus ficou 3 dias na sepultura, né? E 37 dias em aparições. No 40º dia, né, depois da Páscoa, ele ascendeu aos céus. E nesse momento glorioso, então ele deu a ordem aos seus discípulos, né, para que batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Então é impossível, né, que Pedro fosse inventar coisas na hora de batizar aqueles quase 3.000 judeus que se converteram no dia do Pentecostes. Então é uma associação indevida, né? Falta de respeito com as Escrituras, falta de respeito com a Palavra de Deus. Se você verificar nos meus vídeos, eu vou apresentando essas loucuras aí que chamam, onde eles torcem as Escrituras para dar fundamentação, né, às suas crendices, as melecas que estão na sua cabeça, suas heresias, seus desvios doutrinários, né? É só olhar meus vídeos e vocês vão encontrar todas essas explicações a respeito da loucura destes homens que apostataram de suas doutrinas originais. Mas, no comentário do nosso Tiago, nós já comentamos várias coisas, né? Mostramos, né, que ele considera, né, como anátema, ele acusa, né, que as demais igrejas são ajuntamentos que não respeitam a doutrina dos apóstolos e participam de coisas que a própria palavra condena. E a esta prática o apóstolo Paulo chama de anátema, cujo significado deste vocábulo é maldição. Então, ele fala que as demais igrejas abandonaram a doutrina apostólica, né? E que, então, todas estas coisas aí que são diferentes, que eles entendem como diferentes, né, da congregação que está no Brasil, que está, então, na doutrina apostólica e tal, né, são práticas malditas. É isso que ele está afirmando. Então, vamos ver, né, que práticas malditas são essas praticadas pelas demais igrejas evangélicas, e vamos ver se são verdadeiras mesmo, se realmente são práticas malditas, né? Nós vemos então no Novo Testamento que a única vez que Paulo se refere à maldição pela prática cristã de alguma coisa é a prática do evangelho maldito, né? Maldito por quê? Porque é a pregação de meios de salvação que torna inútil o sacrifício de Jesus na cruz. Mas ele está dizendo que existem práticas malditas praticadas pelas demais igrejas evangélicas. Então vamos ver então as armas, né, as armas de guerra da congregação que eles usam para combater as demais igrejas evangélicas. Primeiro, vamos ver então o uso do véu. Eles condenam as demais igrejas, né, porque não usam o véu. Então nós encontramos de onde está a doutrina do véu, né? A doutrina do véu está no capítulo 11 do livro de 1 Coríntios. Vamos então examinar um pouco a 1 Coríntios 11, né? Vamos lá aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro já começa no capítulo 11, verso 1, dizendo assim: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Então veja, Paulo está falando de preceito, não está falando de doutrina. Preceito é orientação, é mandamento, é instrução, né? é ensinamento, entendeu? Mas não é doutrina, né? É doutrina. Muito embora a palavra preceito signifique doutrina, nós precisamos fazer uma diferença entre mandamento, preceito, orientação, prescrição, instruções, ensinamentos, né? De doutrina fundamental da igreja. As doutrinas fundamentais da igreja são aquelas que tratam, né,
da personalidade de Deus, né? Da Bíblia como a infalível palavra de Deus, da personalidade de Deus, da divindade de Jesus Cristo, da salvação pela fé, da ressurreição, né? Das últimas coisas, da igreja. Essas são doutrinas fundamentais que nós encontramos nas Escrituras, né? Então nós não devemos confundir usos, costumes, preceitos, ensinamentos, orientações com aquilo que é doutrina fundamental. Mas o que acontece é que a congregação fez do uso do véu, fez uma doutrina fundamental, né? Um absurdo, porque as doutrinas fundamentais das Escrituras, né, elas têm forte fundamentação bíblica. Elas são encontradas em várias partes e porções da Bíblia. Por exemplo, a doutrina da Trindade, né? Se a doutrina da Trindade, presta atenção, se a doutrina da Trindade fosse fundamentada somente em Mateus 28, 19, onde o Senhor Jesus de uma maneira maravilhosa fala, né, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se fosse fundamentada somente nesse verso, não existiria a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela existe porque ela é muito bem fundamentada dentro da Escritura Sagrada. São centenas de versos que mostram isso. E em várias, até nas palavras originais lá do Velho Testamento, o aramaico e o hebraico, aparecem palavras que dão fundamentação à doutrina da Trindade. Então, a doutrina da salvação, somente pela fé, ela aparece em centenas de versos, tanto no Novo como no Velho Testamento. Percebe? Por isso é que são doutrinas fundamentais da igreja. Essas doutrinas a respeito da personalidade do Pai, da divindade do Filho, salvação pela fé, da igreja, do pecado, das últimas coisas. Então, veja, a doutrina do véu, que fizeram em 1 Coríntios 11, fizeram uma doutrina, nós a encontramos, assim, todo homem que ora profetiza, tendo a sua cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então fizeram aqui uma doutrina também, né? Que é a doutrina do chapéu. O homem não pode usar uma cobertura quando for profetizar, pregar ou orar a Deus, né? Não pode usar a cabeça, ter a sua cabeça coberta. É a doutrina do chapéu. E depois o verso 5 diz, né? Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, pois é como se a tivesse raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que põe o véu. Então, fundamentado nesse verso, né, fizeram aí desenvolver a doutrina do véu. Bom, e vão agora, como fazem disso uma doutrina fundamental, condenam as demais igrejas, né, que as mulheres não ensinam as mulheres, nem obrigam as mulheres a usar o véu. Tá? Então ele está dizendo que esta prática, né, essas coisas que as demais igrejas cristãs não fazem, são maldições, são coisas malditas, né? Percebe? Entende isso? Então, usar ou não usar o véu é uma questão de maldição. Tá? Quando a palavra de Deus em absoluto diz isso, né? E não podemos fazer o uso do véu de um verso isolado, né? Com versos isolados, fazer doutrinas, né? É um uso e costumes, e não podemos fazer doutrina de usos e costumes. E ainda mais que é um versinho isolado. Você não encontra em toda a Bíblia nenhum outro ensinamento a respeito disso. Quer dizer, falta a fundamentação bíblica para fazer disso uma doutrina. Tem outra coisa também. No próprio contexto encontramos uma contradição. Você lê no verso 15 o seguinte, o 14 diz assim: ora, não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter o cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então veja,
esse verso aqui contradiz tudo que foi dito lá atrás. Entendeu? Está dizendo que o cabelo foi dado em lugar do véu. Então isso, fazer disso uma doutrina, divide o corpo de Cristo. A igreja espiritual de Deus, que é formada por todos os crentes, todos os lugares, todas as épocas, de todos os tempos. Entendeu? Fazer a doutrina do véu divide o corpo de Cristo. Porque haverá aqueles que entendem que a mulher não precisa usar o véu, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. E haverá aqueles que não, a mulher deve usar o véu, como é o caso da congregação. Então isso divide o corpo de Cristo, isso não tem a inspiração do Espírito Santo. Tá? Isso não é de Deus. E Paulo encerra essa questão dizendo: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. Quer dizer, Paulo considerava ainda esse assunto irrelevante para ficar condenando, discutindo, impondo sobre outras pessoas estes usos e costumes. Bem, eu vou provar agora a vocês que isso não é de Deus. No ano de 2005, eu dizia para o doutor Romário Neves Cardoso, o doutor do véu, ele era um ardoroso defensor do uso do véu. E em 2005, no velho e bom Orkut, a gente conversava, né, a respeito disso. Eu dizia a ele, né, meu querido e precioso irmão Romário, né, sempre tratei ele dessa maneira, muito cuidadosa, né, e ele sempre com aquele fanatismo, aquela arrogância fanática e religiosa, né, de uma pessoa que exclui os outros, exclui os demais, né? Me tratava com muita aridez, né, e grosseria. Mas eu sempre levei ele com muito carinho, e eu dizia para ele, meu querido, é o seguinte, as culturas do mundo são as mais diferentes, né? Entendeu? Se você examinar isso, você vai ficar espantado. Tamanha diversidade disso, né? Eu não sei, eu não conheço, né? Pode haver que exista uma cultura onde a mulher ter uma flor aqui no cabelo seja desonroso, ofensivo, agressivo, imoral, entende? Quanto mais o uso de um véu. Eu não sei. Pode ser que exista, entende? E você não vai poder levar a sua pregação para lá, essa doutrina do véu, se você quiser levar a pregação da congregação nessa sociedade, porque não vai ser aceito, entende? Agora, a respeito da mulher ter a cabeça coberta, eu não conheço impedimento, mas a respeito do homem ter horário e cultuar a Deus com a cabeça coberta, não pode ter a cabeça coberta. Eu conheço uma nação, um povo onde eles têm por tradição milenar o uso do kippá, né? Uma cobertura, assim, um chapeuzinho aqui, que eles usam de trás da cabeça. E eles usam essa cobertura é no trabalho, é no cinema, é no salão de baile, é nas festas, é nos clubes, entende? É no esporte, é em todos os lugares que eles vão, eles entendem, né? Isso vem lá do livro de Levíticos, que eles devem ter a cabeça coberta para honrar a Deus. E eu dizia a Romário, se um dia a congregação intentar estabelecer, né, um templo lá em Jerusalém, levar a sua pregação para Israel, Jerusalém, vão ter sérios problemas. Porque culturalmente eles não aceitam essa doutrina de o homem não pode ter a cabeça coberta para orar ou cultuar a Deus. Então a congregação vai ter sérios problemas. E dizia para ele, tem outra coisa também, tem uns judeus que usam uns chapelões enormes, né? Eu não sabia, as coisas já estavam acontecendo. A congregação já estava iniciando seus primeiros contatos, né, para se estabelecer lá em Jerusalém, em construir um templo em Jerusalém. Ora, presta atenção, Israel é uma nação pequenina, menor que o estado do Sergipe. É uma coisinha de nada, pequenininha, né? Entendeu?
e cercada de 22 nações muçulmanas, entende? E que querem simplesmente o desaparecimento da nação de Israel da face dessa terra. Então você vê aí na televisão, já tem visto, né? Ônibus se explodindo, matando dezenas de pessoas. O que aconteceu? Um árabe, né, carregando bombas amarradas ao corpo, se explodiu dentro do ônibus. Você já deve ter visto aí, procura na internet, você vai ver, né? Se explodirem em restaurantes, supermercados, atentados terroristas, né? Eles estão usando crianças para se explodirem no meio do povo de Israel para matarem gente, entendeu? Então Israel tem uma preocupação muito grande com empresas, grupos religiosos que pretendem se estabelecer em Israel. Eles têm uma preocupação muito grande com as pessoas que vão para Israel, por causa da segurança da nação, não sofrerem atentados terroristas. Para você ter uma ideia, no exército de Israel, os jovens, eles servem 3 anos o exército, tanto os homens como as mulheres. Tá? E eles são ensinados e obrigados por regulamento interno do serviço militar, né? Não podem abandonar a sua arma nem para satisfazer as suas necessidades pessoais ou tomar um banho. A arma tem que estar do lado, porque eventualmente ele vai precisar dela para defender a sua nação, o seu povo, por causa de atentados terroristas. Então, quando uma empresa, né, intenda se estabelecer lá em Israel, imediatamente eles acionam o serviço secreto, né, que eles têm agente secreto em todos os países. Como todas as nações têm, o Brasil também tem agentes secretos, enfiado em outras nações aí, né? Eles têm para ativar os agentes secretos aqui no Brasil, quando a congregação intentou se estabelecer lá em Israel, para saber quem era a congregação, né? O que pensa, o que acredita a congregação cristã. E a melhor maneira é o que é? Qual é? É assistir os nossos cultos. E vieram os nossos cultos, vieram com o quipá na cabeça, alguns são sacerdotes com aqueles chapelões, e foram humilhados dentro do templo, foram expulsos, né? Eu sei de um caso, né, o Saulo Sharabi, que foi expulso lá na congregação do Bonfim pelo ancião Furquim, entendeu? Foi humilhado em público. Eu não estou dizendo que Saulo Sharabi era um agente do Mossad, né? Serviço Secreto de Israel. Mas se não foi agente do Mossad, ele poderia ter sido um informante. E o agente do serviço secreto fez um relatório para o seu chefe: olha, chefe, é o seguinte, eu fui num culto dessa igreja e aconteceu isso, eu estava com a minha cabeça coberta, disseram para eu retirar a minha cobertura, que eles não permitiam cabeça coberta dentro do culto. Eu disse que não, que isso era da minha tradição, que eu entendia que para honrar a Deus eu precisava ter minha cabeça coberta. Eu fui expulso, fui humilhado em público, entendeu? Eu entendo, antigamente eu pensava que isso teria acontecido somente com Saulo Sharabi, mas isso deve ter acontecido em várias partes, capitais do Brasil, Brasília, Recife, em Natal, Porto Alegre, São Paulo, sei lá, né? E o que aconteceu, que o chefe um general viu isso daí e falou: ah, é? Ah, bom, legal, quando esse pessoal chegar aqui, vocês me avisem que eu vou mostrar para esses homens que nós somos servos de Deus e que nós não admitimos esse tipo de heresia diabólica aqui no nosso meio. Esse povo vir aqui perverter as nossas crenças, que são crenças verdadeiras e tal. Por que isso? Porque eles são mais fanáticos do que nós com respeito ao uso do véu. São muito mais fanáticos a respeito da cobertura com o chapéu do que nós. E a cobertura na cabeça é milenária, é da tradição dele de milênios. E eles atravessaram 2000 anos sem um lugar para dizer como seu, como sua pátria, seu lugar, a sua nação. Eles atravessaram e enfrentaram a morte, a perseguição, o extermínio, não só da Segunda Guerra Mundial, mas em outros lugares, outras nações aconteceram ao longo dos séculos.
e permaneceram até o dia de hoje por causa da sua tradição, porque permaneceram na sua cultura, guardando a palavra tal qual eles ouviram lá no Velho Testamento. Entre as nações do mundo, a única nação que permaneceu ainda, conservou a sua linguagem original e a sua cultura original na história da humanidade é o povo de Israel, que é uma obra de Deus, porque Deus tem um plano com a nação de Israel, com o povo judeu. Deus tem um propósito a cumprir com esse povo na face dessa terra. Bem, mas eu vou tirar aqui a minha cobertura aqui, porque senão vai ter os críticos, né? Que vão falar, mas não pode falar com a cabeça coberta e tal. E é uma interpretação da Escritura, uma interpretação errada, né? Porque o ensinamento lá de Paulo em Coríntios é para orar ou profetizar. Eu não estou orando nem profetizando. Eu estou ensinando, estou discutindo, estou contestando, estou fazendo uma porção de coisas. Mas não estou orando nem profetizando. Bem, é o seguinte. Então não deu outra, né? 2 meses depois que iniciou-se a construção lá em Jerusalém, o exército de Israel, as tropas regular, a tropa regular do exército de Israel, aquele que protege as fronteiras de Israel, foi com tropas armadas, metralhadora, meteram os irmãos na parede com metralhadora na cara, quem abrisse o bico levava a bala na cara, e com tratores botaram tudo no chão. 2 meses depois, não satisfeitos, voltaram novamente, e metralhadora na cara de todo mundo, quem abrisse o bico levava a bala na cara, insultando, agredindo as pessoas, entendeu? Por quê? Por causa do quê? Porque agiram contra a cultura do povo. A cultura dos povos precisa ser respeitada, entende? Por isso o Evangelho é transcultural. O Evangelho é para toda raça, toda tribo, toda língua e toda nação, toda cultura, entende? Você vai e não se meta na cultura dos povos, vai falando do amor de Deus, que o Senhor, o Evangelho, que Deus deu a sua vida na cruz do Calvário, se fez homem, né? Deus fez homem, deu a sua vida na cruz do Calvário, para a salvação das nossas almas e o perdão dos nossos pecados. Quem crê nisso é salvo por toda a eternidade. É isso que você vai pregar, e o Senhor vai fazer a obra, e vai haver as convenções, e vai estabelecer uma igreja cristã no meio deles, dentro da cultura deles. E aquilo que for fora do ensino do Novo Testamento, da vontade de Deus, é o Espírito Santo e o tempo que vai remover. Não é você que vai meter o seu narigão lá na cultura deles, não, porque não dá certo. Não dá certo. Então veja, até hoje a congregação não tem autorização para construir um templo lá em Jerusalém. As demais igrejas já construíram, tem templos construídos, está todo mundo lá. Os batistas, os metodistas, os presbiterianos, os pentecostais, a igreja católica, a igreja ortodoxa, está todo mundo lá e há centenas de anos. E a congregação não tem autorização para construir um templo até hoje. Tá? Eles, depois de muita negociação, permitiram fazer uma tenda, mas com a obrigação de a cada 3 meses botar a tenda no chão, fazer provas documentais com fotografias, filmagens, testemunho escrito, depoimento escrito que estava tudo desmontado, apresentar na prefeitura, e depois de dias a prefeitura autorizava a levantar a tenda novamente. O pessoal lá aguentou isso 3 vezes, 9 meses. Depois desistiram, né? Hoje alugaram uma salinha lá perto da porta de Haifa, onde congrega 3, 4 famílias só. Tá? Agora eu pergunto, se entrar um judeu com um chapelão lá para assistir um culto, quero ver se vão expulsar, como fizeram aqui no Brasil. Não vão ficar de bico calado. Veja o depoimento do irmão Fioravante Cortes que... Irmãos, esta avenida à direita, vocês descendo à direita, mais ou menos 4, 5 farol, vira à esquerda, nós temos um terreno mais ou menos lá embaixo, um lugar bem, muito bom, que é da Congregação Cristã do Brasil. Temos 1.173 metros quadrados pago. E foi aí que foi dado início numa construção. Depois demoliram toda e nos deixaram colocar uma tenda. Só que a tenda eles queriam que de cada 3 meses desmontassem, tirassem foto da tenda desmontada e levassem da prefeitura para depois montar de novo, de 3 em 3 meses. Nós ficamos 9 meses com a tenda. Depois
não dava certo fazer isso, de jeito nenhum. Desmontamos a tenda, o terreno está aí, e alugamos uma casa lá na Cidade Velha. Então aí chama, o bairro Bet Safafa. Bet Safafa. Bet Safafa. Bet Safafa. Descendo por aqui também chega lá embaixo. E no meio das casas, lá é um lugar bom mesmo. Mas não tivemos permissão de construção. Até hoje. Foi comprado em 2003, já vai para 10 anos que eu tenho. Na época, ele ficou $450 mil. Tudo pago particular, sem nenhuma coleta em lugar nenhum. Tudo que foi gasto lá, obediência aqui em Israel, até hoje, só particular. A não ser quando vem grupos que fazemos um culto e tem a coletinha, ou para piedade, ou para também poder manter a sala. E nós pagamos aluguel também. Então está provado. Se a doutrina do chapéu não é verdade, né? Não deu certo, não é verdade, não funciona, não é uma doutrina, tá? A doutrina do véu também não é uma doutrina, é um uso de costume. Quer usar o véu? Usa o véu, não tem problema. A minha casa, minha esposa ora com o véu, minhas filhas também oram com o véu. Eu não sou contra o véu, o uso do véu. Eu ensino vocês que fazer de uso de costume, fazer doutrina, é problema. O que mais desejo no meu coração, o meu maior desejo é que a congregação prospere lá em Israel, que tenha vários templos construídos em diferentes cidades, entende? Mas não com essas loucuras, com essas idiotices. Por favor, vamos voltar às nossas doutrinas originais, que não é nada dessas superstições, crendices, heresias e absurdos que vocês estão aí disseminando no meio do povo. Tá bom? Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, tá? Está provado então que isso que Tiago disse, né, que são práticas malditas, não é nada disso, tá? O fanatismo religioso, a loucura, disso que é ensinado para ele, entendeu? Então você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando, né? Você conhece esse livreto aqui, né? As nossas verdadeiras doutrinas e veja o que estão aqui no final do nosso cenário, conhecido como os 12 pontos de doutrina. E o que a Bíblia, né? A Bíblia, né, diz a respeito delas. Divulgo meus vídeos no YouTube, no Instagram, no Facebook, né, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, entendeu? E me ajuda, se inscreve no meu canal, divulga os vídeos nos fóruns de debate, entende? Para que o nosso povo conheça a verdade das nossas doutrinas e venha a crer na salvação que há em Jesus Cristo, que é somente pela fé, né? Como ensina o nosso 5º ponto de doutrina, aqui, ó, que a regeneração, né? A regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em quem? Ó, em Jesus Cristo. Não é por meio de firmeza, fidelidade, boas obras, pertencer à igreja, não usar bigodão, não usar barbicha, não usar costeleta, não usar barbicha, não usar camiseta regata, não usar bermuda. A mulher não pode usar uma calça feminina, não pode usar uma bermuda, não pode usar uma blusa sem manga, não pode cortar a ponta, porque isso não é evangelho. Isso aí não justifica ninguém diante de Deus. O que justifica o homem e a mulher diante de Deus e lhe dá o direito de entrar na glória de Deus é abraçar com todas as forças da sua alma, né? Abraçar esse sacrifício glorioso, esse sangue que foi derramado como para o perdão e a salvação das nossas almas. Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo.